Hora de análise e avaliação de temas e protagonistas da atualidade, com recurso às três cores do semáforo, verde, vermelho e amarelo, sinais que hoje vão ser distribuídos pela Judite França e também pela Raquel Abcacis. E Raquel, começamos por ti, vais falar das certezas de Castro Almeida relativamente à candidatura de Marcos Mendes às presidenciais do próximo ano. Que sinal é que atribuis ao Ministro da Coesão? Bem, atribuo um sinal verde, já explico porquê, mas também vou sinalizar a notícia das últimas horas de que já há um movimento de apoio ao Almirante para a sua candidatura presidencial. Curiosamente se chama MAAP. Ainda nos lembramos do MASP, agora temos o MAAP. Tudo simbologias. Nada como copiar os bons exemplos. Exatamente. Né? Tudo simbologias. Eu não sei se aqui os meus colegas, algum de vocês é especialista em Fórmula 1, mas a Fórmula 1... Não, mas eu tento. Ontem estive a ver um bocadinho daquele documentário sobre o Ayrton Senna, portanto pergunta-me coisas que ainda está fresco. Não, é que a Fórmula 1 tem umas sessões que se realizam antes da prova determinante, mas que não são só de treino, são também classificatórias e, portanto, definem depois as pole positions, quem é que parte primeiro, quem é que parte a seguir, quem é que não sequer entra na corrida principal. Do teu conhecimento. Eu lembro-me, tenho uma ideia de ver estas provas na televisão. Os meus irmãos eram fanáticos e obrigavam-nos a ver aquilo no segundo canal. Sobretudo na ouvir, RTP2, não é? Ouvir exatamente. aquele barulhinho espetacular domingo à tarde. Exatamente. E eu acho que estes primeiros dias do ano são exatamente uma espécie dessa prova inicial que lança ao campeonato de Fórmula 1, que vai ser este ano, ao longo de todo o ano, feito destes circuitos para depois chegar à corrida final, que será em janeiro, exatamente daqui a um ano. Em janeiro, por esta altura, estaremos a iniciar a campanha eleitoral das eleições presidenciais. E achei muito interessante que estes primeiros dias do ano fossem escolhidos pelo Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, para perguntado numa entrevista que eu lhe fiz para o Nascer do Sol esta sexta-feira, perguntado sobre o que é que dizia e que expectativa tinha em relação à candidatura de Marcos Mendes. Castro Almeida é muito próximo, muito amigo de Castro Almeida há muitos anos, são companheiros de partido há muitos anos e, portanto, fazia sentido fazer-lhe essa pergunta, mas devo dizer que fiquei surpreendida com a eficácia da resposta, com o cuidado de dizer que não estava a falar como ministro, mas depois com uma espécie de um crescendo de certeza sobre a candidatura de Marcos Mendes, que me pareceu muito mais do que uma convicção. Pareceu-me que era, enfim, algo já conversado e tratado para ir lançando uma candidatura que já é certa, mas que não vai ainda, aliás, como ele próprio disse, ser anunciada nos próximos tempos, mas é bom que se vá contando com ela, sobretudo dentro do PSD. Ou seja, pareceu-te que não havia aqui receio por parte de Castro Almeida de uma certa divergência dentro do partido ou dentro do executivo? Parece-me que é uma afirmação mais para de desiludir quem esteja com ideias de encontrar um outro candidato do PSD. Sendo ele um ministro adjunto, apesar de ter feito questão de dizer que não estava a falar como ministro, mas sendo ele um ministro muito importante neste governo de Luís Montenegro e tendo Luís Montenegro levado ao Congresso uma moção a definir as características que deveria ter o candidato apoiado pelo PSD às próximas eleições presidenciais, parece-me que está já montada uma estratégia para ir mantendo no percurso, na corrida de Fórmula 1, o candidato Marcos Mendes e ir eliminando algumas ideias de outros candidatos que possam surgir naquela área e, portanto, é um trabalho de casa que já está feito e que agora vai começar a ter visibilidade. Depois, do outro lado, não me parece que, não tenho a certeza se foi uma coisa assim tão planeada, mas esta notícia que ontem surgiu, penso aliás que o Observador foi o primeiro a dar a notícia, mas ela surge hoje também quer no Sol, quer no Expresso, porque ela já vinha a ser falada nos últimos 15 dias, 3 semanas, nos bastidores da política que qualquer um de nós vai frequentando um pouco, mas não havia ainda quem desse a cara pela notícia e ontem, início do ano, dia 2 de janeiro, 2 ilustres maçons que o país conhece como tal, decidiram anunciar este movimento MAAP, Movimento de Apoio ao Almirante para Presidente, não sei se com o consentimento do próprio,
que aqui há uns dias fez questão de dizer que não tinha qualquer ligação à maçonaria, mas achei também curioso a movimentação em torno deste movimento, porque ao serem questionados sobre se era um apoio oficial da maçonaria ao almirante, fizeram questão de dizer que não, que era uma coincidência serem maçons e que, aliás, havia também muitas pessoas, nomeadamente do Opus Dei. Os maçons gostam sempre de fazer esta associação a um movimento da Igreja Católica para dizer que são um movimento abrangente e que, portanto, também havia muitas pessoas não pertencentes à maçonaria que se associavam a este movimento. Curiosamente, esta tarde, também pelos microfones do Observador, ficámos a saber que há um outro maçom que não está assim tão de acordo com esta iniciativa. E, portanto, eu dou um sinal verde a Castro e Almeida, porque me parece que aquilo que ele veio dizer estava absolutamente consertado com quem deveria estar consertado, e dou um sinal amarelo a este apoio, enfim, que surge como um apoio da maçonaria a uma candidatura de Gouveia Mel, porque me parece que não é muito bom sinal para o início de uma corrida presidencial aparecer com este rótulo tão marcado como é o rótulo de uma maçonaria que ainda por cima depois quer associar a outras associações sobre as quais as pessoas têm opiniões divergentes, e não me parece que seja para uma candidatura que se quer abrangente o melhor método e o melhor primeiro apoio a surgir nesta pré-corrida presidencial. E acreditas que, só aqui para fechar este tema, que o Gouveia Mel não é do interesse do almirante neste momento ter qualquer tipo de apoio oficial, precisamente para ter um eleitorado mais alargado nesta corrida? Exatamente, e Eu por acho isso que o mesmo é que este problema- movimento, Eu acho não que o sei problema se é é ser uma a coisa... maçonaria, não é? Porque é cadastro, não é currículo. Sim, mas... Para a maioria mas- das pessoas, digo sim, eu, não é? Sim, e aparecer O tão povo não cedo gosta e de uma de sociedades forma... secretas, não é? Aparecer tão cedo, de uma forma tão organizada e já com nome e tudo, dá a ideia de que tudo estaria bem combinadinho. E estaria. Não sei se estaria ou não. Se estaria, parece-me um passo Eu até diria que muito estaria- imprudente. Estaria para outra pessoa. Pois, se calhar para outra pessoa. Para outra pessoa. Mas calhar- como a pessoa não avançou, Pois. usou-se a estrutura para se adaptar ao almirante. Pois, mas não é um bom augúrio para a candidatura presidencial do almirante, porque Não é, acho até que, porque o almirante, acho que pelos vistos, confirma não aqueles queria, não é? receios. Acho que confirma aqueles receios de que agora, quando o almirante começar a ter liberdade e margem para falar, muita da sua popularidade pode começar por cair, porque agora é que as pessoas vão ficar verdadeiramente a perceber o que pensa o almirante e quem é que está ao lado do almirante. Sim, não só o chefe de Estado-Maior. Eu ouvi algures, por acaso, que alguém dizia que ninguém quer saber o que pensa a maçonaria, ou que ninguém quer saber o que é, enfim, portanto, uma desvalorização nesse sentido, não é? Mas eu por acaso discordo, porque eu acho que toda a gente tem uma opinião sobre a maçonaria ou sobre o Opus Sim. Dei, de uma forma ou de outra. Eu devo dizer aqui, como católica, que acho que essa combinação entre a Opus Dei e a maçonaria parece-me uma coisa que dá muito jeito à maçonaria e que é bastante injusta com uma organização da Igreja, da qual eu não faço parte, mas que me parece que não tem de todo o mesmo tipo nem de Pelo menos- objetivo, nem é um tipo de organização que se possa confundir com a maçonaria. Estou só aqui a fazer Pelo menos- este sublinhado, porque em consciência acho que o devo fazer. Pelo menos estão caladinhos, não é? Sim, mas porque exatamente não gostam de se ver constantemente confundidos com a maçonaria, mas pronto. Sim. Eu, sim, como, sim. eu, como estou fora, posso dizer isto. Judite, tu é também esta matéria que queres Sim. sinalizar deste Sim, apoio. porque quem não ouviu a entrevista no Explicador de manhã, acho que vale a pena, porque este movimento de apoio do almirante à presidência podia substituir movimento por maçonaria. Maçonaria no apoio ao almirante à presidência, não é? Que ficava na mesma o MAP. E o José Manuel Landes,
que enfim, é um nome conhecido da maçonaria regular, veio dizer que Gouveia Melo, que aparentemente não é um pedreiro livre, isto é como tudo na vida, porque quem é pedreiro livre ou quem é Opus Dei pode manter esse sigilo. Enfim, já longe vão os tempos em que a gente não sabia quem é quem, agora não é bem assim, mas há muita gente que não tem que vir para aqui, para a praça pública, que era uma coisa que aliás Rui Rio quis no passado, obrigar os deputados a dizerem se faziam parte de associações secretas. Era, mas de qualquer associação, fosse os Passarinhos da Ribeira, fosse o movimento CL. Bom, o antigo dirigente maçónico, José Manuel Anes, disse que foi precipitado, houve aqui uma precipitação no anúncio do movimento, e disse ao Observador que o próprio Henrique Gouveia Melo ficou aborrecido com o anúncio porque não gosta de ser pressionado. Eu acho que não ficou aborrecido, não foi por isso. Ficou aborrecido foi por ficar colado à maçonaria, que, enfim, a maçonaria tem um passado, e tem um passado em que às vezes até é virtuoso, se olharmos no passado de combate ao fascismo, ou pelo menos ao salazarismo, bom, mas ao fascismo no seu todo, pelo menos fora de Portugal, mas depois tem outros problemas, nomeadamente o facto de ser considerada uma associação secreta, de pessoas que escondem as suas lealdades e que funcionam como uma espécie de facilitadores, são facilitadores de negócios, de interesses. Hoje em dia nós até sabemos onde é que as pessoas se reúnem, mas antigamente não era assim. Antigamente a gente não sabia onde eram as lojas ou os templos cheios de rituais, aventais e togas. Seja como for, eu acho que ser apoiado pela maçonaria ou ser apoiado pelo Opus Dei ainda assim são coisas distintas, e eu acredito que a Igreja Católica tenha um fraquinho pelo Almirante. Se Paulo Portas não avançar, atenção, se Paulo Portas avançar, acho que o fraquinho fica... Fracote. O fraquinho fica fracote, exatamente. Mas pronto, mas isto de facto, olhando para este novo episódio, eu diria que nem os inimigos do Almirante sonhavam com tanto no início deste ano. E portanto foi mais um tiro no pé. Eu fiz a previsão, qual oráculo de Bellini, que no dia em que o Almirante deixasse de ser SEMA, que iria passar por algumas vicissitudes, porque isto de estar na praça pública não é nada fácil. É muito mais fácil estar reservado no exército e vir dizer eu falo quando quero, como quero, sobre o que quero, porque tenho esse estatuto. A partir do momento em que deixa de ser SEMA, é fair game para toda a gente, não é? E portanto, agora é maçonaria, amanhã pode ser outra associação qualquer. O José Manuel Anes dizia uma coisa com interesse durante esta entrevista ao Observador, que era, para fechar, dizia que também apoiou Marcelo Rebelo de Sousa. Está bem, qualquer pessoa pode apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. O Almirante pode ser apoiado pelo Chega. Uma coisa é ser apoiado pelo Chega, outra coisa é que haja um movimento de... uma app. Não é? Uma app, parece uma app do iPhone, não é? Uma app. Outra coisa é que haja uma app que lhe dá respaldo na rua, etc. Porque aí, meus amigos, não há almoços grátis para ninguém, não é? E esta difícil gestão de equilíbrios dos apoios de Gouveia Melo, que para já ainda não se assumiu formalmente como candidato, mas os movimentos para que isso aconteça estão aí a criar-se neste semáforo político. A análise aos protagonistas da semana, hoje com o Judite França e também a Raquel Abcacis.